Fala, Diogo. Bom dia, Diogo. E aí, tudo certo? Tudo certo, e com você? Tudo tranquilo também? Pronto para começar mais uma prosa aqui no nosso canal. Agora a gente já tem até o nome, rapaz. A gente tá ficando chique nesse negócio aqui, como se diz aqui Viu aí? em Goiânia, né? Código DDH. Olha só. Encaixou como uma luva, né? Eu acredito que sim, rapaz, porque às vezes parece que a gente conversa em código, né? A gente que trabalha na justiça e tal, essas coisas. E, enfim, as pessoas não compreendem muito bem. Acho que tem um quê de. Cada área tem seus códigos próprios, né? Com certeza. Mas esse aí se aperfeiçoou a nossa área, a nossa meta, né? O nosso propósito aqui. Acho que ficou muito bom. Ficou Nosso assim, propósito talvez seja desvendar o código, entendeu? explicar o código. Explicar o código. Mostrar para as pessoas que existe uma comunicação jurídica, existem ritos, códigos, vestimentas, Tudo é código, né? essas coisas e talvez seja a ideia de fazer a ponte, né, do que seria o jurídico pro popular, digamos assim. Desafio tanto, viu? Nem me diga. Não é fácil. Não é fácil a gente chegar e dizer assim, chegar e ter a pretensão de falar, eu falo a linguagem do povo. É difícil, cara. Mas e hoje? O que você trouxe pra nós aqui? Cara, hoje eu queria falar um pouco sobre defesa, né? A gente sempre fala isso, mas especificamente sobre algumas questões em que as pessoas podem atuar diretamente, independente de um advogado, sabe? Entendi. Eu diria mais, é algo preliminar até, sabe? E algo que vai, óbvio, ajudar o trabalho do advogado, né? Se o pessoal fizesse o dever de casa e chegasse no escritório lá, com tudo redondinho, nossa vida seria mais fácil, né? Com certeza. Então a gente tem que ajudar o povo a ajudar a gente, entendeu? Exatamente. Eu acho que ajuda mais o povo do que ajuda a gente, porque é a busca, né, da informação, dos direitos deles, né? E isso é um campo preparado, né? Sim, mas eu digo ajudar a gente no sentido de ajudar a gente a fazer a defesa dessas pessoas. Com certeza, entendeu? com certeza. Então, seria assim, como a gente não tem, né, direito constitucional no ensino médio, noções, pelo menos, é uma coisa que eu já vi muita gente defendendo em cursos de direito, falou, isso aqui é importante, a população deveria saber disso, então deveria ter, na formação básica do sujeito, enquanto cidadão, né, na questão da promoção da cidadania mesmo, conforme a Constituição prescreve, a gente deveria estar no currículo do ensino médio algumas noções de direito constitucional, de direito do consumidor, né? Não é algo técnico, algo equivalente, óbvio, equiparável a um curso jurídico, mas que é um bacharelado, tem toda a sua profundidade, até te falo como professor, profundidade técnica, científica, mas a gente deveria pensar num ensino médio que trouxesse ferramentas para o cotidiano, né? O direito, ele tá no cotidiano, vejam as pessoas ou não. E as situações, então, às vezes o sujeito, ele tá lá, vai no mercado, comprou uma bala, ali um chocolate que seja, e ele acabou de vivenciar uma experiência de um contrato de compra e venda, como uma tradição, mas ele não vê o direito, pura e simplesmente. Então o direito está tão arraigado na vida das pessoas que as pessoas simplesmente vivem o que é correto e não pensam com profundidade em relação àquilo. A questão que eu quero trazer hoje aqui é sobre a nossa relação, particularmente enquanto sujeitos de direitos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, com o Estado, né? E com empresas, de um modo geral, delegatárias de serviços públicos, aquela coisa toda. A gente tem algo sagrado chamado direito de petição. Então, a gente pode ter acesso a documentos e informações que se façam relevantes ou até mesmo imprescindíveis à defesa dos nossos direitos.
Como é que a gente faz isso? De um modo geral, as pessoas não sabem. E acabam, e pela ignorância, Diogo, acabam aceitando passivamente certas situações, entendeu? Que poderiam Em muito bem ser silêncio, né? revertidas. Em silêncio. Um silêncio doloroso. Um silêncio doloroso. A pessoa não tá feliz ali. Entendeu? Você vai ver ela assim, ela é vítima de uma arbitrariedade, por vezes, e tem que aceitar calado. E vai curar isso aonde? Gastar rios de dinheiro com terapia? Sabe? Vai somatizar isso no corpo? Vai curar na cana, na cachaça? Vixe, sabe? Maria. Puxado, rapaz. E nada nessa vida vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, como já canta o Zé Cabaleiro, né? Então, Isso é verdade. A gente, rapaz, hoje eu tô meio resfriado aqui, pessoal que estiver ouvindo aí. Rapaz, tá terrível hoje, terrível mesmo. Já há alguns dias aí, a vida de professor, né? A gente trata e nessa questão da justiça com muita gente o tempo inteiro e acaba que a gente fica acometido de certas situações, né? Isso é verdade. Você falando aí muito dessa questão de que hoje o ensino, é só fazer um parênteses, mas você lembra da época em que tinha matéria chamada Estudos Sociais? Estudos sociais, era Que era uma quarta série, né? Eu acho que era isso. era exatamente esse foco das pessoas descobrirem um pouco mais, né, sobre cidadania, sobre direitos, sobre democracia, e que se perdeu no tempo, né? Hoje a geração de hoje não sabe o que é isso. Então passou-se muito, e era aquilo que também trazia muito sobre aí, não cultura, mas toda uma matéria de grande importância para se tornar um cidadão, né? De um caminho assim mais lúcido, mais coerente, né? Que o ensino brasileiro tinha antigamente, hoje se perdeu, né? Tinha até um livro lá, o Cidadão de Papel, não era isso? Não lembro. Eu acho que era isso, rapaz. Pra falar a A gente verdade. tá desenterrando aqui coisas lá dos anos 90, né? Tá entregando muita coisa, na verdade. Mas com isso, Diogo, realmente, hoje o cidadão, ele, para buscar o seu direito, que seja fora ali do alcance da justiça ou de uma consultoria jurídica, ele deveria estar mais instruído, né? Ele deveria estar mais informado, né? Do que ele precisa, onde ele busca e o que ele pode fazer com tudo isso, né? Assim como você acabou de citar aí essa questão do direito de petição que está lá na Constituição, poucos conhecem esses direitos, né? E só vê no dia a dia aquilo que é passado de uma pessoa para outra ou de uma informação para outra. Pode ser por meio de redes sociais e tudo mais, mas se perdeu aquela essência de buscar, né, em fontes seguras, ou então aquele interesse de entender o porquê, né? Aquela pergunta de ouro, aquela indagação firme sobre aquilo que deveria ser buscado ou não, né? E aí, como você disse, né? Fica no silêncio triste, né? No silêncio, infelizmente, conformista, né? Opressor. Opressor, exatamente. Silêncio opressor, sabe? Exatamente. E é de tamanho assim, porque isso deixa a pessoa até vulnerável a certas informações falsas que circulam, né? Um exemplo, me perguntavam isso em aulas de direito eleitoral, professor, o que acontece se 50% mais um das pessoas anularem seus votos? O que acontece em relação às eleições? Eu falei, gente, a posição do TSE é pacífica desde os anos 90. Se tiver um único voto válido, a pessoa é eleita com 100% dos votos válidos. Ou seja, o que interessa são os votos válidos. Voto nulo e voto em branco não tem valor nenhum. Mas toda eleição a gente recebe no WhatsApp uma série de mensagens aí, anule o seu voto, aquela coisa toda, sabe? Então, um completo desserviço à sociedade e as pessoas, por ignorância no campo jurídico chama-se vulnerabilidade. Coloca numa condição de vulnerabilidade e as pessoas acabam comprando certas ideias que não tem como prosperar, né? Então, a vulnerabilidade, que tem é um conceito jurídico também, a questão de
a condição de estar vulnerável diante de uma situação. Então, olha, Diogo, nós não estamos no mesmo nível de igualdade material, fática, no plano, no plano que a gente vive mesmo, na vida do cotidiano, do Estado. Não estamos, tá? O trabalhador, ele não está no mesmo plano do empregador, sabe? Exatamente. O consumidor não está no mesmo plano do fornecedor. Então, um pouco sobre isso, né? Exatamente. Então, temos aí umas relações com certos desequilíbrios, né? Que trazem certos prejuízos para a parte mais fraca, digamos assim, né? Aquela parte mais vulnerável, né? Ou o empregado, ou o consumidor, né? Ou o eleitor também. Então, ou até a vítima, né? Que às vezes não busca o seu por desconhecimento. Então, tudo isso realmente é uma gama de situações que vemos muitos desserviços por aí acontecendo, né? Que podem ainda confundir mais ainda a cabeça do nosso ouvinte aqui. Mas aqui nós estamos tentando o quê? Sempre clarear mais, buscar mais o quê? Informações para você, para o seu dia a dia, para que vocês tenham mais segurança no próximo passo na busca dos seus direitos. Não, perfeito. E aí, é claro, a gente aqui a gente, até pelo que a gente produz no escritório, a gente trabalha com foco especializado, né? Então, não tem como a gente abarcar todas as situações. Falando das relações da pessoa com o poder público, de um modo geral, existe uma assimetria. Essa assimetria no popular falando, é um desnível, tá? Então, o poder público, ele tá lá em cima e o cidadão tá lá embaixo, e aí, para isso, eu tenho direitos para tentar equacionar essa situação. É importante a gente saber que boa parte de documentos, às vezes, que eu preciso para produzir provas em demandas importantes, quando eu litigo contra, né, quando eu estou enfrentando um processo à administração pública, boa parte desses documentos estão em poder da administração pública. E aí, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para comprovar que aquela situação que eu alego, sendo que eu não tenho nada aqui, né? Às vezes você mal tem um número de protocolo. Já viu aquele protocolo que... Anote o número de protocolo. Você está lá fazendo telemarketing, né? O telemarketing chega para a sua segurança, a ligação está sendo gravada, e anote o número de protocolo, mais ou menos assim, né? E aí, como é que a gente faz numa situação dessa? Olha, todo o setor do setor público tem sessões de protocolo, as repartições têm sessões de protocolo. E no artigo 5º da Constituição, a gente tem o direito tanto de peticionar a esses órgãos públicos para saber não só de informações de caráter pessoal, Diogo, informações também de caráter público. Eu tenho... O gestor público, ele tem a obrigação de administrar tudo com probidade, com boa fé, com cuidado que se espera de um administrador. E se ele lesar o patrimônio público, o cidadão tem direito a manejar uma ação popular. Exatamente. Que é raro a gente ver, né? É raro a gente ver as pessoas se valendo disso. Então, para isso, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter informação, e, por vezes, eu preciso ter provas, eu preciso ter documentos. Então, tudo passa próximo do direito de petição. Você, como sujeito de direitos, como cidadão brasileiro, tem direito a expor a apresentar, né, a formular um pedido. O que é o direito de petição? Direito de formular um pedido à administração pública para ter acesso a documentos, informações que se façam relevantes, importantes, dentro de um determinado contexto. Entendeu? Exatamente. Você está falando aí que uma coisa é o direito, que é a sua garantia, e a outra coisa que você está falando é o instrumento,
que é a petição, né? É o caminho por onde o cidadão pode buscar resgatar essas informações, não só particulares, mas públicas diante do nosso Estado, né? Diante da administração pública. Isso é importante. Isso também tem que ser visto não só numa esfera administrativa. Na esfera trabalhista, a gente consegue enxergar essa mesma perspectiva, só que de caminhos, assim, bem mais diferenciados, mas com o mesmo propósito que você está falando. Por quê? Dentro de um cenário trabalhista, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma relação de trabalho, pode ser empregado doméstico, pode ser um empregado em uma empresa, pode ser um trabalhador avulso, né? Um trabalhador rural. Nós temos também o desequilíbrio aí, né? Que para se contornar esse desequilíbrio, precisa de direitos e garantias, que o trabalhador é resguardado nisso. E com isso, esses direitos são obrigações, às vezes, para outra parte, né? E na esfera trabalhista, a gente percebe isso de maneira mais nítida com a questão de elaboração de certos documentos e certos direitos que o trabalhador tem, né? Podemos ver isso diretamente ali no início do contrato, que é direito de um trabalhador ter registrado a sua carteira. Então, é dever do empregador registrar a carteira e ter a ficha de todas as relações de dados do empregado. Até porque essa ficha não é só um direito dele e uma obrigação do empregador. É também uma forma do empregador, se possível ou necessário, fazer uma notificação, instalar os dados do empregado, né? Em que ele pode notificar se esse está em ausência superior a 30 dias, né? Ou as comunicações que ele pode fazer por carta. Isso também se prorroga, a gente pode ver, ali na própria rotina do trabalho do empregado, onde ele tem que registrar o seu horário. E esse registro, a gente sabe muito bem que com a reforma trabalhista e outras reformas, atualizações, empresas que têm mais de 20 empregados, elas têm o dever de fazer esse registro. Então, esse registro é obrigatório. E para o empregado, é uma forma dele ter o quê? Uma segurança de que, desde o início do trabalho até o intervalo e chegando ao fim, o seu horário está sendo devidamente registrado. Por quê? Porque isso forma uma relação mais de igualdade até na hora do pagamento de horas extras ou do cumprimento da jornada dele, né? Assim, o empregador teria o quê? Justificativa se o empregado está ou não está dentro do serviço, né? E com isso controlar a sua rotina, o que é característico de um empregador, né? Diante da subordinação que o empregado tem para o empregador. Isso traz para o empregado também segurança jurídica, né? Com certeza. Então, segurança jurídica para o empregador, segurança jurídica para o empregado. Porque nas questões que se relacionam, quando a gente está falando do âmbito do exercício dos direitos, a gente até pode dizer que isso é bem procedimental. Então, o Estado brasileiro, ele é procedimental. Ele tem ritos, ele tem procedimentos, ele tem códigos. E o direito de petição é como se fosse uma dessas chaves para você ter acesso a códigos. Fazendo aí uma analogia com o nome aqui do nosso canal, né? O direito de petição é como se fosse uma dessas chaves para ter acesso a certos códigos. E isso é de uma importância, sabe? A gente pensa no campo trabalhista que a gente está muito preso nas nossas situações. Mas o fato é, o controle de jornada é uma segurança jurídica para o empregador, para o empregado e também para o sindicato. As categorias elas se organizaram ao longo da história e o sindicato não deixa de ser um instrumento também de correção dessas assimetrias. Um trabalhador sozinho é pequeno. Uma categoria unida, não. Isso é verdade. E através como que se materializa isso? Através de acordos, né, e convenções coletivas, onde esse desequilíbrio vai se diminuindo aos poucos, né? E essa assessoria que dizemos aí dos sindicatos, elas são importantes nessas negociações coletivas. Até porque, como você disse, um trabalhador só às vezes não consegue a mesma coisa que uma força sindical, uma força coletiva,
pode, né, garantir ali para aquela categoria. Mas não só a categoria de empregados, de empregadores também, né? Porque existe aí o seu sindicato que representa e que também busca certos direitos à margem não só do quê? Da relação contratual com o empregado, mas à margem do poder público, né? Porque ali ele tem uma relação também extracontratual, né? Que ele tem que ter uma submissão ao Estado. E assim, ó, o próprio Estado também, ele tem que ter suas garantias, né? O empregador, então, o empregador também pode buscar ali, né, as suas prerrogativas e direitos que muitas às vezes nem se vê, nem se tem conhecimento o empregador. Acha que é apenas ali uma relação que ele tem apenas para baixo, né? Da porta para dentro, ou então no chão de fábrica, que muitos falam. Chão de fábrica. Veja bem, companheiro. Né? Então, assim, a gente, Diogo, perdoe a brincadeira, aproveitei que minha voz hoje não tá tão boa para fazer uma brincadeira aqui, mas o chão de fábrica, que não é o chão de giz, né? O chão de giz é o chão do professor, né? O giz vai pingando ali, tal, que a gente vai colocando. O chão de giz é o espaço da educação, né? E a gente, nessas diversas questões que a gente enfrenta aí, tem um ponto que eu diria assim, crucial, que é a tangência entre a realidade e o direito alegado. E esse ponto chama-se prova. Prova. Sim. Então, mais ou menos quando estou dando aula de processo, eu chego e falo da importância dessa disciplina do direito probatório, porque é aquilo, assim, às vezes o sujeito ele se sente injustiçado, pura e simplesmente fala assim, mas eu tinha direito e não ganhei. Eu tinha direito e não levei a situação. O meu oponente, o meu adversário ali no processo, ele levou a melhor. E aí entra a questão que se relaciona com isso. Prova, você não conseguiu se desincumbir de certas obrigações processuais que a gente tem. Comprovar o alegado. Né? Então, o direito o nosso ponto ali, esse ponto de intersecção do seu direito alegado, daquilo que está na lei, a favor do trabalhador, a favor do cidadão de um modo geral, ele precisa, o que está na lei tem que vir para o mundo dos fatos, como a gente gosta de dizer. E isso vai se dar através de provas. Então a gente precisa comprovar que o direito foi violado. Por que você vai entrar com uma ação contra alguém? Porque o seu direito naquela questão não foi respeitado. E você precisa de elementos da realidade que comprovem o desrespeito, como a gente diz, concreto ao seu direito. É esse o ponto. E é sobre isso que se relaciona o direito de petição quando eu estou diante de relações assimétricas. Mas eles não vão me entregar os documentos, Diogo. Mas você vai ter o comprovante, olha aí, ó. Você vai ter a prova de que você fez o pedido. E como era o seu direito ter acesso a esses documentos, essa negativa de acesso já é uma violação aos seus direitos. Exatamente. Isso já vai trazer situações jurídicas que são mais interessantes. E no jargão jurídico a gente fala que é a justa causa, né? A justa causa. Exatamente. A justa causa. Olha, então, nosso último bate-papo aqui, eu tangenciei um pouco o tema do mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação que requer prova pré-constituída. Aí quando eu tô falando, quando eu tenho... E assim, por que ela requer prova pré-constituída? Prova pré-constituída, para quem não é técnico em direito, são... Primeiro, o que é prova, né? Estou falando disso. Prova é um fato que comprova a existência, que demonstra a existência de outro fato. Então, quando eu digo que eu preciso de prova pré-constituída, é que eu tenho um fato que vai demonstrar a existência daquilo que eu estou alegando, daquela situação que eu estou alegando, e esses fatos que podem estar devidamente documentados, no caso do mandado de segurança devem estar devidamente documentados, eles são anteriores à ação. Eu não tenho espaço no mandado de segurança para discutir provas.
sabe? Discutir, ou melhor dizendo, para produzir provas. Eu não vou ter uma etapa de instrução probatória, de produção de provas. Eu não vou ter uma etapa de, ou usar um outro sinônimo, eu não vou ter dilação probatória aqui. Então, no mandado de segurança eu tenho que estar com tudo pronto. Eu faço antes. Faz o dever de casa antes, né? Faço o dever de casa antes. No crime, na área criminal, a gente diz que o coração do processo criminal é a audiência de instrução e julgamento. Então eu tenho uma etapa postulatória, eu vou ter uma etapa de instrução e vou ter uma etapa de conclusão desse procedimento, né? E aí a instrução de provas ela é muito pautada ali na oralidade da audiência. A audiência ela é oral, ela é ali... Um dia a gente faz um episódio aí sobre a audiência, né? Mas a audiência, ela é ali na hora. Na hora, testemunhas, a vítima, né? No caso de um homicídio, se estiver viva, né? A vítima e com o interrogatório do réu no final ali. Então eu tô muito preso a essa dinâmica e pode acontecer de tudo, na verdade. Acontece de tudo, né? Acontece de tudo. É sempre uma caixinha de surpresa, né? E por isso a gente vai se preparando antes, né? A gente vai se preparando antes e tal, para que nós advogados, é que não podemos ser surpreendidos ali. Se o advogado é surpreendido, o problema é grave. É sério, é difícil de ser contornado ali, porque é tudo na hora. Não tem... É ao vivo e a cores, sabe? Não Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, como se dizia aí na TV, né? E tal. Então, não tem como... O que é falado em audiência não tem como ser rebobinado, ó, um termo antigo lá dos anos 90, né? O pessoal aí, os neófitos nem sabem o que é rebobinar uma fita para devolver na locadora, né? Mas não tem como voltar atrás, eu não tenho como retroceder. E aí, então no âmbito de uma audiência, seja trabalhista, seja uma audiência numa vara civil, seja uma audiência criminal, seja no tribunal do júri ali, numa etapa de instrução ali, né, probatória que tem antes da argumentação ali, das partes, da acusação e da defesa. Então, seja nesse contexto aí, ali é na hora, não tem jeito. O mandado de segurança, um habeas data, os remédios constitucionais de um modo geral, né? O habeas corpus, eu tenho esse tempo antes. Eu preciso preparar, eu preciso construir um caso. E às vezes, como eu te disse, como a gente estava dizendo antes, a minha prova, o elemento que eu preciso para esse mandado de segurança, para esse habeas corpus, está nas mãos da autoridade coatora, né? Quem é a autoridade coatora? É a autoridade que está... Eu estou falando de assimetria, né? Falei de assimetria. Então, a autoridade que, na prática, está impedindo o teu acesso ao direito através da prática de um ato ilegal. Ato coator é sinônimo de ato ilegal, contrário ao ordenamento jurídico. Isso é verdade. A gente também encontra essa audiência, né, de instrução na esfera administrativa, onde também há essa reunião de informações, de oitiva, de testemunhas e tudo mais, que são feitas fora da justiça, mas na presença de servidores públicos, né, e tomada esses depoimentos. Mas isso só nos faz desenvolver o que a gente trouxe desde o início, né? Esse direito de petição, ele desencadeia o quê? Exatamente esse efeito dominó, que é a busca por provas, isso em qualquer esfera, né? Civil, trabalhista, penal, administrativa, tributária. E através disso, através dessas provas, é que você tem a garantia de buscar, seja na esfera administrativa, seja própria, até dentro da esfera privada ou na esfera judicial, a busca do seu direito. Uma boa conversa, né, com essas provas, ajudam o quê? Ajudam o interessado na busca de solucionar certas coisas. Isso a gente pode ver de maneiras comuns até de maneiras mais complexas, né? Podemos falar assim de uma busca inicial de um produto que você compra
né? E você ali mesmo vê a prova que o produto está violado, chega no próprio fornecedor e devolve. Você acabou solucionando esse problema. Até passar por um problema que pode suprir ali de acordo com a questão do desenvolvimento de um processo, onde precisa passar por um crivo de julgamento, né, de um juiz, e assim ter uma sentença onde uma terceira pessoa é que veio a dizer para você que seu direito está violado. Então nós temos aí, né, Diogo, várias formas de desenvolver isso. Só que essa educação de buscar essas provas, elas ainda não estão muito claras, né? Porque muitos cidadãos acabam sendo prejudicados pela falta de informação, como nós falamos aqui no começo. E isso é o quê? É uma situação que, novamente, nós estamos trazendo aqui, é um silêncio, né, aos direitos violados. Silêncio doloroso. Exatamente. A gente tinha dito. Então, Diogo, é fundamental que a gente entenda o direito de petição dentro de uma estratégia, tá? E a gente, para ganhar processo, para ganhar causa, a gente precisa ter estratégia. Tem que ter um plano. Então, a coisa não acontece do dia para a noite e ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa de uma cooperação entre advogados e partes, tá? Não tem jeito, a gente não consegue avançar se o trabalho não for conjunto. A parte que sonega a informação, ela está sonegando seu próprio direito no fundo ali. O advogado, ele tem que saber de tudo, sabe? Tudo. Nossa, cometi um crime, eu vou ter que confessar para o advogado. Não é uma confissão formal, gente. A confissão, ela está lá. Eu tenho a confissão usada no Código de Processo Penal, a confissão e também no Código de Processo Civil. Quando você conversa com o advogado e você diz o que aconteceu, você não está. Não é o termo confissão, ele não é nem mais o adequado. Você tem que se abrir. Não se mente para advogado, médico, padre, psicólogo, psiquiatra, pessoas. Mãe, pai. Mãe e pai, o povo acaba que mente bastante, né, bicho? Mas são situações que, olha, você chega e omite do seu médico, do seu cardiologista, de confiança, uma dor no peito. Bem que só tem um caminho do outro lado disso. Caixão. Não é outra coisa. Você chega, esconde do seu advogado uma situação e essa situação ela aparece no tribunal do júri. E aí você está respondendo um processo ali por homicídio qualificado em que te coloca sujeito a uma pena privativa de liberdade de 12 a 30 anos. Né? De 12 a 30 anos de cadeia. Regime fechado. Regime fechado. A partir dos 8 anos é fechado. Então, qual que é a consequência disso? O julgamento não vai sair conforme o planejado e você vai em cana. Não tem jeito. A consequência é cadeia. Então a gente precisa... primeira coisa, o cliente chega, ele tem que ter essa consciência de que... E assim, é importante ressaltar isso. A confiança é algo construído, mas a confiança ela é recíproca também. Exatamente. Não necessariamente o cliente tem que chegar assim, eu confio no meu advogado. Mas será que o seu advogado confia em você? Esse é o ponto. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa trabalhar conjuntamente. E aí, é claro, por parte dos advogados, o advogado ele tem que ser transparente, dizer a verdade, dizer, olha, tua situação é essa, tuas chances são essas, né? A gente aqui não costuma prometer resultado, a gente nem não promete, deve, né, Diogo? Não A tem gente como. entrega. A gente não promete, mas a gente luta até o fim para ganhar. Porque se tem uma coisa que a gente gosta que é de ganhar, sabe? Não tem... A coisa que eu mais gosto, eu acho, da minha profissão é a vitória. Independente de qualquer outra coisa, e isso no embate e tal. Então a gente prepara para chegar no julgamento de uma determinada causa e ter um resultado favorável. A gente consegue sozinho? Acabei de dizer. Não. Tem que ter uma cooperação da parte, fornecendo informações e documentos. Não tenho todas as informações e documentos, então a gente vai requerer a quem as tenha.
a gente vai requerer, vai usar o direito de petição. Claro, quando você vai até um advogado, o advogado ele vai saber manusear melhor esse direito de petição e fazer os requerimentos para poder preparar a causa para a sua judicialização. Então a gente chega lá com em relação ao mandado de segurança, isso é fundamental. Às vezes a gente usa o direito de petição, Diogo, faz ali faz a petição, né, vou dizer o seguinte, a gente não é ajuizar, porque eu estou falando de uma questão na relação administrativa, faz um protocolo junto à repartição de uma petição administrativa simples. Eu tenho uma negativa. Com aquela negativa, só para citar um exemplo, eu posso usar um dispositivo da lei de mandado de segurança requerendo que a autoridade coatora, né, a autoridade que está agindo, que está atuando de maneira arbitrária, que essa autoridade traga aos autos do mandado de segurança o documento que eu preciso. Exatamente. Então eu fiz prova daquela negativa, sabe? Então assim, gente, para que fique claro, a gente alega, a gente usa fundamento legal nas alegações que a gente deduz e a gente prova, a gente comprova o alegado, a gente demonstra que eu tenho uma situação fática que viola um direito tutelado, seja na Constituição, seja em alguma lei que está abaixo da Constituição. Então, a Constituição é a lei suprema, né, do nosso país. Então, a gente demonstra isso, olha, como isso aconteceu no mundo de carne e osso. Carne e osso, sangue, suor e lágrimas, como eu gosto de dizer. Então, é a vida do brasileiro. Ela passa por essa situação. E ninguém sente as dores que você sente, as suas próprias dores. Existem pessoas que te acompanham no caminho dessa dor, desse vale de lágrimas e tal. A gente costuma até chamar o tribunal do júri de tribunal das lágrimas, muito por causa disso. As emoções elas ficam muito afloradas ali naquele ambiente, né? Então a gente precisa ter esses cuidados. É bom até a gente explicar que aquela velha história de que você tem o direito de ficar calado não vale para o advogado. Porque se o advogado não souber da situação, isso não é um direito, isso é um obstáculo para ele buscar o seu direito, né? Então, assim, em muitos casos, a solução está numa boa conversa para que essa petição, esse direito de petição, seja bem exercido em qualquer modalidade. Então, essa busca de informação, às vezes, é tão simples, mas as pessoas ficam criando, assim, obstáculos que desnecessários, ou então omitindo informações que lá na frente, como você bem disse, né, só trarão prejuízos. E aí, não tem como reclamar depois. Ah, mas eu esqueci disso, essa informação não é relevante. Tudo é relevante, né? Tudo é relevante. O cliente chega, Diogo, só te interrompendo um minutinho, chega e fala o seguinte: doutor, não achei que isso fosse relevante. É mais ou menos para contar isso. Aí o que a gente faz, assim, a gente fica meio irritado, né? Pra não falar um palavrão aqui. Mas você fala assim: não, amigo, quem sabe o que é relevante ou não para sua causa sou eu. Você tem que me contar tudo. Exatamente, o profissional somos nós, né? Você veio até nós buscando toda essa... eu tive um direito violado. Tudo bem, então a partir daqui pra frente vamos montar uma equipe, né? Vamos ser coerentes com a situação e não esconder nada. Essa é a questão. Então, para exercício do direito de petição, que estamos falando aqui, precisamos dessa harmonia entre advogado e cliente. Às vezes nem isso, é só uma instrução que o advogado vai passar para esse cliente para que ele possa ir aos órgãos públicos ou na esfera privada, onde quer que ele vá, exercer de maneira mais coerente esse direito de petição, esse resgate de provas, essa busca de informações. E isso é uma coisa que não poderia deixar de faltar à educação, né, do povo brasileiro, né, das pessoas, para que fossem cada vez mais munidas de informação e assim buscar cada vez melhor, não mais, mas melhor o seu direito, né? Perfeito. E outra, a gente está colocando uma situação que não é a priori, nós não estamos falando de litígio aqui de início. Nós estamos falando de busca de direitos. Mas eu estou atrás de provas para brigar.
Não necessariamente. Eu acho o seguinte, a gente não ganha nada sozinho, então a gente precisa ter cooperação. A gente trabalha em equipe, igual você falou, Diogo, mas a gente também tem que ter um plano, tem que trabalhar em cima de uma certa estratégia. Dentro da estratégia, eu não aconselho ninguém a se fechar ao diálogo. A gente pode fazer as composições, como a gente diz. Composição no bom português. Acordo. Sabe? E ninguém entende de acordo, como a gente gosta de dizer, mas tem um quê de verdade, como o pessoal da área trabalhista. Isso é verdade. De fato, há uma expertise na construção de composições, de acordos no âmbito trabalhista. A gente não está falando em fechar a porta para o acordo, para a negociação. Muitas vezes o direito de petição ele abre a possibilidade do acordo, sabe? Ele abre a possibilidade do diálogo. A administração adotou uma postura, você não concorda com essa postura? Peticione ao órgão público. Peticione solicitando informações, questionando aquela postura. Uma das coisas que as pessoas não sabem eu tenho uma lei de processo administrativo. Eu não estou falando de um contencioso judicial, igual a gente pensa. Quando a gente fala em justiça, muita gente põe na cabeça o tribunal do júri por conta do cinema, né? Mas, na verdade, às vezes é igual quem está só ouvindo não vai ver, tem uma mesa aqui que a gente está conversando, quem está assistindo vai ver que tem uma mesa e a sala de audiência tem uma mesa com o juiz sentado na ponta e as partes ali para conversarem. Dessa forma, assim. Dessa forma, a gente está aqui um de frente para o outro e as partes elas vão conversando. A primeira ideia é tentar chegar a um denominador comum. Claro, quando isso é possível. Se eu estou diante de uma situação que é indisponível, né, muito no crime, na área criminal isso acontece, se eu estou diante de uma situação indisponível, não tem como. Aí realmente já é algo que passa direto pro litigioso. Só que isso não é a regra. A regra, na verdade, do direito como um todo, pensando em situações ambientais, em situações consumeristas, né, que envolvem o direito do consumidor, situações trabalhistas, situações cíveis, situações familiares, situações envolvendo inventário, né, sucessões ali. Em boa parte delas eu tenho um espaço de diálogo. Né? E às vezes antes de chegar para o juiz, que é o que a gente está falando hoje aqui, antes de chegar a conversar com o juiz, vamos colocar assim como se a audiência fosse uma grande conversa, eu procuro estabelecer um diálogo com o poder público. E isso é feito muitas vezes sob a forma de uma petição administrativa. Exatamente. Isso também se enquadra muito também em outras relações, né? Essa conversa antes de qualquer tipo de ajuizamento, porque há sempre vários canais, né, em que as pessoas podem buscar, né, de acordo com as diferentes áreas. Na própria área trabalhista, nós vemos isso aí de acordo com o empregado ir ao empregador e mostrar algumas situações para ver se de aquele diálogo amistoso pode surgir o quê? Um acordo ali mesmo para regularizar. Às vezes, não quero passar por uma demanda judicial. Totalmente normal. Ou às vezes ele precisa ir um pouquinho a mais, né? Às vezes ele precisa ir na Superintendência Regional do Trabalho, falar com o auditor fiscal. Por quê? Porque às vezes não surte efeito ali a conversa, né? Mas a busca pelos setores públicos ali, como o fiscal do trabalho, pode intermediar ali e pode solucionar essa situação para evitar novamente uma demanda judicial. Assim como buscar o próprio sindicato da categoria para o quê? Fazer uma mesa redonda ali para ver se soluciona, né? Essas coisas. Então, há sempre caminhos que podem ser buscados, né? Como você bem disse, antes de qualquer demanda. E o propósito aqui é demonstrar exatamente isso, clarear que essas situações, elas são possíveis e às vezes são até exitosas, o quê? São boas para ambas as partes, né? E acabam o quê? Diminuindo qualquer tipo de irritabilidade ou algum tipo de bloqueio futuro que pode ter de relações entre as pessoas, né? E trazer prejuízos futuros. Então, isso aí é uma coisa que muitos nem têm essa informação, né? Dessa busca de solucionar pacificamente, amistosamente, né? As suas situações no dia a dia, por falta de informação, por falta de um traquejo melhor, né, uma busca no lugar certo e tudo mais. Exatamente. Às vezes as pessoas até querem conversar,
mas não sabem como. Quais são os meios que eu tenho para poder estabelecer um diálogo com a outra parte? Principalmente quando essa parte ela tem está numa posição assimétrica em relação a mim. Como eu vou chegar para fazer isso? Então, isso é fundamental. Agora, o trabalhador ele pode se socorrer no caso, se dirigir à superintendência do trabalho em quais situações? Muito se fala, Diogo, nesses casos, é quando há muitas violações de direitos, né? Principalmente a questão de segurança e saúde do trabalhador, no qual ele pode acionar o fiscal do trabalho para que ele faça o quê? Uma visita lá, né? Ao local de trabalho para verificar as condições de trabalho do trabalhador. Não só as condições, mas verificar se todo o ambiente é exatamente equilibrado, está de acordo, como falamos, das normas regulamentadoras, das leis trabalhistas, até das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, assim, é um serviço na qual ele tem que ser enxergado como se fosse um protetor, né? Para que o empregado ele não se sinta o quê? Desamparado nessa hora. Eu só vou conseguir se for buscando um advogado. Me reparar, às vezes não. Às vezes ele consegue ali pelo próprio setor público a sua busca ali satisfatória, né? Naquele momento. Então, assim, vemos muito cenários hoje no Brasil, principalmente no interior, onde a estrutura do local de prestação de serviço, ela é defasada, às vezes ela é perigosa, às vezes ela não cumpre as normas do trabalho, nem as normas de segurança, né? Então, nesse momento, os fiscais do trabalho são exatamente uma forma, um caminho onde o trabalhador pode o quê? Regularizar essa situação. Então, é uma busca importante, né? E antes da justiça também, né? Mas é uma busca importante para que tenha um equilíbrio e uma saúde ambiental no local de trabalho. E, assim, a empresa também, ela tem por obrigação repassar certas informações, documentos ao Ministério do Trabalho, né? Você teria algum exemplo de tipo de informações, documentos que o Ministério do Trabalho ele costuma apurar numa empresa? Eu falo assim, do trâmite ordinário, que eventualmente o trabalhador depois ele pode buscar essas informações através de uma petição administrativa, alguma coisa, que afeta o cotidiano do trabalhador. Não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim, Diogo. O Ministério do Trabalho, ele é também um papel muito importante, pois ele fiscaliza, né, essa relação de trabalho de uma maneira como o próprio promotor, né? E nesse caso, o Ministério ele busca mais a regularização da empresa de acordo com os parâmetros legais. Então, regularização fiscal, regularização fundiária, regularização previdenciária, né? Além de regularização com coordenação e assim, juntamente com os auditores fiscais na questão de segurança e saúde do trabalho. Então, o Ministério do Trabalho ele tem um papel humano também nesse caso, o que ele busca o quê? Afastar esse desequilíbrio que já existe, né? Então, muitas empresas, às vezes, que estão aqui de fora, que chegam ao Brasil, né? Nesses polos industriais, né? Aqui em Goiás nós temos o DAIA e tudo mais, elas passam por uma fiscalização do trabalho, não só pelo auditor, mas também pelo Ministério Público do Trabalho, para saber se eles estão condizentes com a relação dentro do Brasil, das normas e das prerrogativas que tem, dos direitos dos trabalhadores ali, da categoria. Então, assim, de maneira mais resumida, é uma força-tarefa que ajuda muito nesse equilíbrio do contrato do trabalhador e a gente vê como uma proteção ao ambiente e ao estado, à condição de dignidade do trabalhador brasileiro. Entendi. Mas você tá falando e eu tô ficando curioso aqui, sabe? Dos desdobramentos dessa questão do direito de petição no campo do direito do trabalho. E tem uma das situações também pelas quais a gente pode usar o direito de petição para requerer informações, se refere a bancos. Então, você pode sim formular e isso é claro, está mais lá no âmbito do direito do consumidor, né? Aquele que nunca teve um problema com o banco, que atire a primeira pedra, né?
mas ou alguma frustração, pelo menos. Talvez não chegou a ser um problema, assim, mas uma frustração, fato, né? Quando você chega, que é aquele juro de 0,5% diluído em 10 anos, né? Que não aparece. Então, assim, a gente, na verdade, está com uma taxa de 15%, se eu não estiver enganado. Mas existem contas que eu falo, contas bancárias, que são instituídas para contemplar direitos dos trabalhadores. A gente está falando do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se eu falar alguma besteira aqui, por favor, me corrija ao vivo mesmo, tá? Não se aveste, não. Agora, o Fundo de Garantia, às vezes, como é que a gente faz? O trabalhador tem uma demanda ali, possivelmente ele está diante de uma demissão arbitrária, né? No episódio anterior a gente falou do que seria, do que é a estabilidade, né? Estabilidade nada mais é do que uma garantia contra a demissão arbitrária, seja no campo público, seja no campo privado. Então, o trabalhador ele tem estabilidade após o decurso do prazo do contrato temporário, ali de experiência, de 90 dias, se eu não estiver enganado, 45 mais 45. Me corrija depois se eu estiver errado. Ele adquire essa estabilidade. E pode acontecer, por N situações da vida, desse trabalhador ser demitido sem justa causa, ser vitimado por uma demissão arbitrária. Às vezes nem é pela vontade do empregador em si, são circunstâncias que podem acontecer. E tem direitos que... Como é que ele vai fazer para fiscalizar esses direitos todos? Claro, gente, o direito de petição, ele está assegurado na Constituição, mas a pessoa também tem que ter consciência de que vale a pena uma consulta com o advogado. Vale a pena, sabe? Pô, mas a consulta, o advogado vai me cobrar e tal para fazer a consulta. Vai, mas isso pode salvar a tua causa, pode evitar um litígio desnecessário, com risco, porque hoje na área trabalhista, o trabalhador ele tem um risco também ao entrar com uma ação, né, Diogo? Sim, tem um seu risco, claro. Mas puxando esse gancho que você está falando muito aí do Fundo Garantidor de Serviço, o nosso famoso FGTS, né? O que ele proporciona? Na verdade, o FGTS é um direito, né, que veio lá de lutas sociais antigas, da Era Vargas, mas que nos traz o seguinte: hoje ele é parte do contrato do trabalhador. Então, muito se fala, provavelmente muita gente já viu isso aí, da situação da regularização do FGTS, porque ele é um motivo hoje em muitos tribunais da justiça brasileira trabalhista de rescisão indireta, que nada mais é do que a rescisão por parte do empregado, como se estivesse mandando uma justa causa para o empregador, né? Tendo todos os seus direitos. Por quê? A regularização do FGTS é um direito do trabalhador e um dever do empregador. Então, em muitos casos em que a gente depara, às vezes o empregador, por dificuldades financeiras, ele pode o quê? Tá parcelando junto com a Caixa Econômica Federal esse saldo que ainda há a pagar para o empregado. Só que esse parcelamento, ele não influencia lá dentro do direito do trabalhador, onde se ele perceber dentro do que? Onde ele consulta? Chama-se extrato analítico. Dentro do próprio programa da Caixa, você consegue fazer a busca, né? Ou então, indo à Caixa Econômica Federal, você então eu posso pedir um extrato, desculpa, eu interrompi. Pode. Posso pedir um extrato analítico. Chama extrato analítico do seu depósito de FGTS. Se você tem 2 contratos de trabalho, cada contrato de trabalho tem o seu depósito de FGTS, onde é depositado certinho, né? Deverá ser depositado de acordo, né, com os 8% até o 20º dia do mês seguinte, né? E com isso, ele vai cumprindo a obrigação de depositar esse valor dentro dessa conta, né, desse fundo garantidor. Só que se essa conta tiver com vários atrasos ou faltando depósitos, isso é um motivo muito grande hoje, pacificado até no Tribunal Superior do Trabalho, para que o trabalhador faça a rescisão do contrato de trabalho dele. Então é até perigoso, atenção aí aos empregados,
e empregadores, né, principalmente, é muito perigoso essa situação de atrasar FGTS, porque isso hoje é pacificado como um motivo plausível para a rescisão do contrato de trabalho. E dependendo da situação de uma empresa, às vezes romper o contrato sem justa causa é muito caro. É muito caro. E às vezes essa situação financeira pode o quê? Desestabilizar a empresa, né? Principalmente se o trabalhador tiver muitos anos de casa, né? Principalmente, porque imagina um 40% aí de uma pessoa que trabalhou 5 anos, 10 anos. E isso, a base de cálculo é o salário do trabalhador, né? Que tiver um salário bom. Então, tudo isso é de grande relevância para uma empresa. Então, empresa, ela tem que cumprir com as obrigações, né? Que isso também, em contrapartida, lhe assegura cada vez mais o quê? Uma segurança para ela. Porque se algum empregado também se aventura numa justiça trabalhista, alegando certas situações, até o próprio FGTS verifica que o FGTS está regular, ele simplesmente vai ter uma demanda indeferida, né? Vai ter uma busca sem nenhum fruto. E ainda vai ter que pagar, né? Dependendo da situação, se ele não for assim abordado pela assistência judiciária, ele vai ter que pagar. Ou, se for verificado que foi uma litigância de má-fé, ainda que ele tenha uma assistência judiciária gratuita, ele ainda pode ser condenado. Então, assim, o trabalhador tem que estar ciente do que está acontecendo. Por isso, esse direito de petição, claro que agora falamos da justiça, mas anterior, é a busca da regularização de várias provas que nós temos. Então, o trabalhador hoje, ele tem a busca de documentos dentro da empresa para saber se está sendo cumprido. E o empregador, em contrapartida, entrega esses documentos, contra-cheques, folhas de pontos, né, extratos analíticos de FGTS, né, ficha de controle de EPI, para quê? Para se resguardar de que está cumprindo. Então, há uma via de dupla mão aí, né, uma via dupla, no qual, às vezes, a obrigação torna-se um salvo-conduto para o empregador e, às vezes, o direito torna-se até uma situação que pode atrapalhar o empregado, né, se ele não estiver coerente com a situação na sua relação de trabalho. Entendi. Por isso que, às vezes, quer dizer, o sujeito ele chega para conversar com o advogado trabalhista e o advogado ele pede o extrato analítico do FGTS para poder fazer ali a contabilidade, né, verificar a regularização, né? Fazer o escrutínio, na verdade, né? A análise, a auditoria. Vamos dar auditoria do acerto e é fundamental que o trabalhador tenha em mãos, por exemplo, o extrato analítico das contas de FGTS, a qual ele está vinculado, relativo a cada contrato de trabalho, pelo que você explicou aqui. Exatamente. E como é que ele vai conseguir isso? Através de uma petição dirigida ao banco. Às vezes caixa, né? Esse direito de petição a gente não precisa entender como petição, apenas um requerimento. Entendam que o direito de petição na verdade, um impulsionamento seu atrás do seu direito, das provas iniciais. Então, às vezes, eu falar assim, eu gostaria que o senhor me desse meu contra-cheque, né? Ó, meu contra-cheque não veio. Esse já foi um direito de petição. Buscou ali com o empregador, né? Vamos falar aqui na esfera trabalhista. Buscou ali com o empregador o quê? O contra-cheque, na verdade, o Olerites, né, também conhecido, na verdade é o quê? É a comprovação da discriminação salarial sua lá, do que você está recebendo naquele mês. E isso é importante tanto para o empregado quanto o empregador. Então temos que falar isso de uma maneira bem ampla para que a pessoa que está buscando entenda que eu vou ter que escrever ali, entregar. Não, nem sempre. Um requerimento é um direito de petição, né? Às vezes é feito por aplicativo. Por aplicativo. Hoje o que mais se vê é isso, né? Hoje o Solgov ajuda muito nisso. O meu INSS, tem os aplicativos da Caixa, salvo engano, a Caixa tem um aplicativo específico para FGTS. Então o trabalhador ele chega com um clique, ele está exercendo o direito de petição. Um clique. Exatamente. Podemos ver isso também quando o trabalhador se acidenta, né? Um acidente dentro do trabalho. Existe o quê? A obrigação da empresa emitir o quê? O comunicado de acidente de trabalho, que é o famoso CAT. Com isso, antigamente o CAT era manual,
né? Então entregava uma via até para o trabalhador e tudo mais. Hoje é virtual. Hoje esse comunicado já vai pelo EICAC, salvo me engano, e já vai direto até para o INSS, para a Previdência Social. Para quê? Para as questões de perspectiva de acidente de trabalho que acontece no Brasil, né? Também é um dos dados que vão sendo ali alimentados, além do mais do que o monitoramento sobre os direitos do próprio acidentado ali, né? Entendi. Então é algo bem mais amplo do que a gente está vendo, não é algo que está restrito ao universo das petições, né, escritas e tal, não tem essa transcende, né, a dimensão do escrito, um clique pode dar acesso a isso, e no campo do administrativo mesmo, e aí no campo administrativo, pense amplo, eu estou falando do estado inteiro, que inclui os órgãos policiais, tá? Você faz um requerimento, cada ente federativo, ou seja, a União é um ente, o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, cada um desses é um ente. O município de Goiânia, o município de Belo Horizonte, o município de Recife, são entes, né? As autarquias também e tal. Mas falando em nível, então em entes eu estou falando em nível de esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, eu vou ter uma lei de processo administrativo regendo a formulação, a elaboração, a gênese dos atos administrativos. A administração pública ela é muito procedimental e os atos administrativos são frutos de procedimentos. Concurso é um procedimento, igual eu comentei no último episódio. Concurso é um procedimento, licitação é outro procedimento. A gente, diante disso, quando a gente formula um requerimento, a administração vai decidir sobre esse requerimento, antes de conceder o acesso ou não que a gente está pedindo. E aí, quando ela vai decidir, Diogo, ela tem que motivar, ela tem que fundamentar. Sabe, ela tem que fazer o que é motivar? Fazer uma exposição de motivos de ordem fática, né, da nossa realidade, o que está acontecendo, e de ordem jurídica, campo do direito. E aí vai ter que ir até chegar numa conclusão, se vai deferir o pedido ou se vai indeferir. E aí o peticionante ali, o sujeito que fez o requerimento, o requerente, ele vai ter acesso a essas informações que vão ajudar na compreensão do problema, seja para poder fazer um acordo com a administração pública, que é plenamente possível, desde que haja boa vontade para negociar em ambas as partes, ou para o manejo de uma ação adequada, que vai desde um mandado de segurança a uma ação popular, passando por uma ação anulatória e tal. Então, é fundamental a gente, em relação à administração pública, de fato, eu vou ter um aspecto mais formal, mas nem sempre o direito de petição ele se aparece dessa forma, às vezes um clique no aplicativo. Exatamente, uma reclamação, né, nos órgãos de reclamação do próprio poder público já é uma busca, né, já é direito de petição. Já é direito de petição, né? Então, uma reclamação no PROCON é direito de petição. Então é algo muito mais presente, muito mais vivo no cotidiano do que a maior parte das pessoas imagina. Eu acho que é isso, eu acho que é o que a gente, se fosse pra gente brincar, eu lembro antigamente tinha um programa, acho que era Telecurso 2000, que passava 6 da manhã, eu acho, na TV, e aí tinha um cara que chegava no final ali pra fazer uma síntese. E é uma plataforma educacional interessantíssima, ficou muito tempo e tal. Falou o que aprendemos hoje, né? A ideia não é o que aprendemos, porque não estamos numa sala de aula, é mais um bate-papo aqui. A gente até tenta ser o mais informal possível, por mais que isso seja difícil, falando de uma conversa de dois advogados, mas eu acho que algo que ficou, que a gente pode abstrair, né, como se fosse uma síntese do que a gente falou hoje, é que o direito de petição ele está presente no cotidiano da vida do brasileiro, ainda que o brasileiro não se dê conta disso. Se dá de uma forma, pode se dar de uma forma, com uma formalização. Por exemplo, posso ter vários graus de formalização do direito de petição, desde de um arrazoado escrito, né, de uma
uma petiçãozinha mesmo, de uma folha escrita, um documento, né? Hoje a gente está no mundo digital, não é uma folha escrita, né? De um documento escrito, encaminhado, assinado ao poder público, até um clique num aplicativo. Por simplesmente aparece um botão no aplicativo, e que isso também se reverbera em vários campos do direito, desde quando eu falo em consumidor e tal, até as demandas que envolvem o Estado, passando também pelas questões envolvendo o trabalhador e ali o direito bancário, o acesso a informações. Então, nós temos direitos e nós precisamos saber lutar por esses direitos e precisamos entender para isso as ferramentas que a gente tem à disposição, né, Diogo? Exatamente. Essas são as mais importantes. O primeiro passo é sempre mais importante, né, para que tenha um bom caminho pela frente e, quiçá, né, o resultado venha sempre mais satisfatório, independente do que o cidadão busca, seja um esclarecimento do poder público, seja um direito na esfera do trabalho, seja uma consulta, né, a um órgão competente. Tudo isso precisa ser bem instruído para que chegue lá a você, cidadão, ou a você, ouvinte, que está aqui com a gente, chegue a você com mais clareza e com mais precisão essas informações. Não, eu vou dizer para o ouvinte uma coisa também. O primeiro passo pode ser o mais difícil. Mas depois dele, positivamente, não tem volta. Por que eu quero dizer positivamente? Depois que você quebra essa barreira de começar a lutar pelos seus direitos, de entender e lutar, o primeiro passo para lutar é entender o seu direito, compreender a situação a qual você faz parte ali, que você está dentro daquela situação. Esse é o primeiro passo. Pode ser o mais doloroso, mas depois dele não tem volta e muda, e a vida muda. A vida muda. Exatamente. É isso. É isso. Bom, quero agradecer hoje a sua presença, esse bate-papo gostoso, né? Eu também agradeço, Diogo. O tempo passou, eu nem vi, rapaz. E a gente fica para a próxima aí, aguardando vocês, né? No próximo episódio, num próximo podcast nosso. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.